Bom dia, eu sou Silvana Medeiros, desse canal que é o Saúde como Caminho. E eu vou falar sobre um tema tão delicado, porque toca a gente no coração. Eu estou bem tocada desde ontem, dessa semana inteira, que é o tema do perdão. A gente se magoa. É natural que a gente, na convivência com as pessoas que nós gostamos, a gente fique triste porque o outro fez assim ou fez assado, ou deixou de fazer aquilo que a gente considerava que precisava fazer, né, Nilda? Que se uma filha, em vez de supermercado, não vai, um filho que não quer lavar a louça, né, gente? Magoa. Às vezes a gente fica magoado porque assim fica pensando por que o outro não compreende que precisa fazer aquilo, ou precisa deixar de fazer aquilo para viver melhor. Porque a gente está buscando satisfação. A gente está buscando um lugar de segurança, de conforto, de aconchego, que é o que todo mundo precisa. Não é? Todo mundo precisa desses lugares de aconchego, de proteção, de apoio mútuo. E quando a gente quer e não recebe, a gente fica triste e muitas vezes magoado, como se o outro ou a outra pessoa não nos amasse por isso. Gente, a gente precisa compreender que não funciona assim. Nós, cada um de nós, não estamos agindo ou deixando de agir porque para ferir ninguém. Nós apenas somos quem somos. E sendo quem somos, muitas vezes criamos frustração nas outras pessoas. E as outras pessoas, sendo quem elas são, criam frustrações em nós. Dá a sensação de desamor. Eu acho que a grande clareza que eu quero trazer, eu tive essa semana, já tive há algum tempo, mas é porque como a gente precisa, ao compreender algo, reforçar isso constantemente, até que esse aprendizado seja implantado na nossa vida, a gente volta ao mesmo tema. Então eu vou voltar aqui algumas vezes no tema do perdão, porque é muitas vezes mal interpretado. As pessoas falam como se perdoar fosse aceitar o que o outro fez e se colocar novamente na mesma situação para passar pelo mesmo mal-estar. Então, gente, não é tão simples assim. Veja, claro que se é uma pessoa que está na sua vida hoje, um filho, um pai, alguém que está vivendo com você, e o comportamento dessa pessoa lhe fere, você vai ter que encontrar esse espaço, né, entre de proximidade e afastamento, de limite e de abertura, onde você possa conviver com essa pessoa de forma a se respeitar e respeitar o outro. Dizendo sim, olha, a senhora, o senhor, você, meu filho, pensa assim e age assim. Eu não vou obrigar você a mudar, até porque isso é impossível. A gente não pode obrigar ninguém a mudar. O máximo que a gente pode fazer é se transformar quando a gente, preste atenção, viu? Quando a gente toma consciência que precisa. Quando a gente percebe que a vida da gente está tão confusa, tão ruim, que a gente diz, olha, eu estou fazendo alguma coisa errada para estar tão confusa a minha vida. Porque só quando a gente está fazendo alguma coisa errada é que a vida da gente está errada. Porque quando a gente está no caminho coerente, bom, agindo de maneira integrada, ou seja, falando, sentindo e fazendo na mesma linha, né, de coerência, a gente vai bem. O problema é quando a gente diz uma coisa, sente outra e faz outra. Então a vida da gente fica aquela confusão. Então, gente, veja, por isso que aqui numa das funções do nosso site é buscar essa coerência entre o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. Então, voltando à questão do perdão. Se você já sabe que em alguns pontos a pessoa lhe fere, o comportamento dela lhe fere, ou dele, você vai precisar encontrar um lugar de limite, né? Ou seja, de respeito entre a possibilidade dessa pessoa e o seu limite. Então, se você não consegue conviver, por exemplo, com uma pessoa que tem dificuldade de honrar os seus compromissos. Então, é uma pessoa, vamos dizer, que combina com você uma coisa hoje e constantemente ela desmarca. Não é aquela que é uma pessoa comprometida e que acontece com todo mundo, vai ter alguns momentos que vai desmarcar. Não, eu estou falando de comportamentos repetitivos, padrões. Então, uma pessoa que se coloca com você sempre nesse lugar de desmarcar, se atrasar, né? E o pior disso, sempre com uma argumentação, sempre com uma justificativa. Porque para perdoar, gente, a gente precisa compreender, para perdoar certas coisas,
que eu estou colocando perdoar é voltar a se colocar no mesmo lugar com aquela pessoa. Entende, gente? Ó, perdoar é quando eu consigo conviver com aquela pessoa no mesmo lugar que eu convivi antes. Então, com essa pessoa que se atrasa, eu vou marcar um novo compromisso com ela. Então, para marcar um novo compromisso com essa pessoa tem que mostrar, tem que demonstrar para mim que ela se transformou. Primeiro, explicando, mostrando a razão verdadeira do porquê o atraso. E não justificando. Eu posso dizer para a pessoa, se eu for a pessoa que se atrasa sempre, ô Maria, eu me atraso porque eu tenho um problema gravíssimo com a hora. Eu não sei o que fazer. Me ajuda, por favor, me ajuda. Vamos fazer assim, vamos marcar e quando for 10 minutos antes, tu me liga, eu te ligo, pra gente se ajudar nisso, eu quero mudar isso. Porque, olha, Maria, nada que eu possa acontecer justifica esse atraso contínuo, todas as vezes. Não é uma coisa esporádica, é contínuo. Então me ajuda, eu preciso, porque eu sofro desse mal. Eu não sei o que é ainda, eu não sei transformar isso, eu quero mudar isso. Olha, quem está pedindo ajuda para mudar algo realmente está assumindo o erro. Está assumindo que está equivocado ou equivocada no seu comportamento. Então, essa pessoa, ela merece, ela está fazendo por onde você se colocar novamente do lado dela ou dele para reviver uma situação. Ou seja, sim, você vai marcar novamente compromisso com essa pessoa porque essa pessoa, gente, está assumindo que precisa de mudança, que está com problema e precisa da sua ajuda. Então aí está havendo um encontro verdadeiro de almas, porque um está assumindo a sua responsabilidade e o outro não está de maneira alienada aceitando, não, está aceitando de maneira amorosa. Eita, tá certo. Eu quero te ajudar. Vamos junto. Diferente é quando a pessoa continua dizendo, não, eu me atrasei ou eu não pude ir porque meu filho me chamou para ali. Ah, eu não fui porque minha mãe, e é que minha mãe chama, eu preciso ir. Ah, não, porque meu cachorro adoeceu. Ah, não, porque o meu carro... Então, sempre tem uma razão que parece justificar o seu atraso. Só que isso é sempre. Como é isso? Você é a pessoa que sempre acontece coisas? Então, gente, o perdão, na verdade, precisa ser para conosco. Toda vez que a gente se coloca na mesma situação, que a gente já sabe que pode se ferir. Então, muitas vezes a gente procura inconscientemente, a gente está tão acostumada, e aí a delicadeza, a gente está tão acostumado em sofrer, a gente viveu desde criança diante desse comportamento, às vezes nossos pais tinham esse comportamento com a gente, as figuras principais de amor na nossa vida, que a gente vai repetindo, encontrando pessoas que fazem a mesma coisa, que continuam nessa instabilidade com a gente. Então, a gente cresceu com pais instáveis e fica buscando inconscientemente pessoas instáveis e revivendo o sofrimento, o mesmo sofrimento. Então, tem que ter um ponto de mutação emocional. É quando eu compreendo esse panorama e aí eu escolho outras pessoas. Outro tipo de pessoas com comportamento. Não significa eu deixar para trás completamente essas pessoas com esses comportamentos. Mas eu preciso colocar para elas que eu preciso me cuidar, me proteger. E respeito a maneira delas serem. Então, é um respeito pelo outro e por você. Olha, não vou mais marcar com você, porque eu sei que eu vou ficar nessa situação de instabilidade e eu não gosto. Eu não quero isso para mim. Mas eu te respeito. Se você precisar de alguma coisa, quiser marcar para vir aqui em casa, venha. Agora veja se você quer vir mesmo no horário que a gente combinou. Se não, eu também não vou marcar nem aqui em casa. Então, gente, essa clareza entre as relações, o que a gente quer, o que a gente precisa, o que faz a gente bem e o que o outro pode, né? O que o outro pode e o que a gente precisa, esse espaço precisa estar muito claro. O que é que eu preciso e o que você pode me oferecer? Certo. Bota as cartas na mesa. É possível? Por enquanto, não. O que você precisa eu não posso lhe oferecer. Então, não podemos conviver no momento.
né? Precisa ser assim. Se a gente começar a ter relações com essa clareza, nós vamos viver cada dia melhor. E não é preciso perdoar. O perdão, na verdade, nem precisa, porque cada um está sendo o que pode ser. Então, nesse vídeo, eu aproveito para agradecer a todas as pessoas que, de alguma forma, me possibilitaram ver que eu estava optando por comportamentos continuamente que me feriam. Então, eu escolho estar um pouco afastada por respeitar a mim e a vocês. Não porque eu não considero, não porque eu não amo vocês, mas porque eu me amo e amo vocês. Eu não quero viver nesse lugar de conflito com vocês, certo? Então, gente, se vocês gostam das nossas reflexões, compartilhem com quem vocês consideram que é importante ouvir isso. Se inscreva no canal de quem não se inscreveu, dê um like pra gente, certo? E aí, até o próximo. Beijo!